Vamos começar com o Klabin, que divulgou um resultado acima do esperado por algumas corretoras, como por exemplo a BTG, porém eles não recomendam compra da Klabin por conta de valuation, que eles não veem um desconto tão forte. A Klabin também anunciou dividendos posteriormente, vamos dar uma olhada. O lucro da Klabin quase triplicou, mas já vamos dar uma olhada lá no resultado. Não é o lucro que nós devemos focar, mas de qualquer forma a gente vai dar uma olhada no que aconteceu. E o EBITDA também foi acima do esperado pela BTG em 8%, né? Eles explicam aqui que é por conta da maior receita por tonelada da divisão celulose e também o custo caixa por tonelada melhor que o esperado. A gente viu que a compra lá do projeto de madeira ajudou bastante. Embora eles vejam uma empresa bem administrada, crescimento diversificado, um porto seguro, que vai aqui estar pronta para se beneficiar de ventos favoráveis com a maioria das unidades de negócio no curto prazo, ainda assim eles colocam a recomendação como neutra para R$ 28 preço justo, por questão de valuation, tá? Então eles acham que ela não está tão descontada. De fato, quando a gente compara com outras empresas da Bolsa Brasileira, realmente nós temos aqui ações muito descontadas no Brasil. Não é que a Klabin não esteja descontada na minha visão, e sim que outras estão mais descontadas, mas aí depende de quais ações você está à procura, né? Mas é aquilo, né? Às vezes o muito barato sai caro, às vezes sai muito demorado também, porque às vezes a ação realmente está muito barata, mas demora muito para dar ali o resultado. A Klabin é uma empresa ali mais tranquila, né? Bom, então a gente vê aqui o EBITDA ajustado da Klabin saltando 33% em relação ao ano passado e caindo um pouco em relação ao trimestre anterior. Teve um pouco de queda aqui. A dívida da empresa, ela aumentou ainda em questão da aquisição do projeto Caete, lá para dar madeira para a empresa, né? Então, a gente sabia que ia ter um aumento na dívida, mas como ela vai reduzir os custos com a madeira, isso vai desalavancar mais rápido, vai acelerar a desalavancagem. Só que neste momento nós estamos no topo da dívida padrão da empresa, ela mostrou ali, né, o novo política de dívida dela, e é 3,9x aqui o limite. Então nós já sabemos que ela está no topo do que ela busca aqui como dívida. E aí ela vai continuar agora na redução desta dívida nos próximos trimestres, provavelmente, né, seguindo ali a sua lógica que ela nos contou, né? Bom, a gente vê em termos de volume caiu um pouco, a gente vai entender o que aconteceu, e em termos de receita subiu, né? Isso aqui já mostra que teve preços favoráveis, principalmente quando a gente olha em relação ao mesmo trimestre do ano passado, tá? E quando a gente olha a produção de papel e celulose, nós temos aqui uma queda de 21% em relação ao trimestre anterior, uma queda de 24% em relação ao ano passado em celulose, e isso por conta principalmente de manutenção que a empresa passou. Ela tem as manutenções programadas. E olha só, neste trimestre, tivemos 2 paralisações aqui, né? Esse é o terceiro trimestre. Então nós tivemos aqui um trimestre de alta manutenção que acaba realmente impactando, mas é natural, ó, ano que vem já está aqui programado, ó, os períodos acabam sendo um pouco diferentes, então isso aqui acabou impactando um pouco aqui a produção, mas é normal. Enquanto em papéis também tivemos impacto de manutenção, porém tivemos aqui, ó, compensado com folga o ramp-up que nós tivemos a máquina 27 e principalmente aqui a máquina 28, né? E também tivemos aqui, desde o começo do ano, religado a máquina de counterboard, que nós tínhamos aqui questão de preço tão ruim no ano passado que ela teve que desligar ali um pouco algumas da máquina, e aí agora ela volta, então ajuda a aumentar. Então com isso tudo, o ramp-up compensou, né, e a máquina religada com folga aqui a produção compensou as manutenções. Mas em relação ao trimestre anterior, tivemos um pouquinho aqui de queda por conta da manutenção, né? Então você vê que está justificado que o volume foi majoritariamente reduzido por conta de manutenções. Tranquilo, então nós temos aqui em termos de volume de vendas, vai ter muita correlação, óbvio, né, com produção. Produziu menos, vai acabar vendendo menos. Ela pode ter a questão do estoque e tudo mais, mas assim, não existe muita mágica, né? Então a gente tem aqui exatamente a celulose caindo um pouco, 25% em relação ao ano passado, papéis subindo 27%. Por quê? Por conta dela aproveitar para vender mais, exatamente por conta dos preços favoráveis, tá? Além
de ter aqui um volume também maior em relação ao ano passado. Então a gente vê que celulose foi consequência do menor volume produzido por conta da manutenção, e os papéis, o ramp-up da 28 ajudou, counterboard, os ramp-ups aqui, além de ter tido um impacto, né, logístico, mesmo assim conseguiu ir bem aqui nas vendas, tá? Então foi forte aqui na venda. Quando a gente continua aqui vendo as receitas da empresa, olha só, tivemos um aumento de 14%. Um aumento onde o mercado interno e o externo manteve praticamente, né, a mesma proporção aqui, não mudou muito. Embalagens agora, ó, é a frente que mais entregou receita aqui por produto da empresa, seguindo de celulose, cartões, counterboard, que volta aqui a recuperar um pouco de espaço. A receita, então, da empresa teve um crescimento de 14% em relação ao 3T, por conta do aumento do preço da celulose e todas as fibras, e de counterboard se recuperando aqui, né, daqueles preços que estavam muito embaixo, somado ao crescimento do volume de vendas de papéis e embalagens, bem como a valorização do dólar frente ao real, que acabou ajudando também, né, mais do que compensaram a redução do volume vendido de celulose, né, por conta das manutenções. E quando a gente fala aqui de custos, aí o grande brilho foi o quê? As fibras, que é a parte da madeira, né? O projeto Caete, ele aumenta a dívida, né? Que nesse momento aqui ninguém quer dívida no Brasil, mas a empresa ela tem aqui uma geração de caixa bem saudável, ela conseguiu aqui, inclusive, ter bons resultados mesmo com uma dívida aqui alta, e ela vai trabalhando para se verticalizar cada vez mais. E esse projeto das fibras é uma forma de fazer isso. O projeto Caete é fantástico aqui. Olha como foi reduzindo, né, em relação ao ano passado. Aí você vê, olha só a redução, né? Então, e como a receita subiu, os custos diminuíram, isso aqui é o segredo para ter margens gordas. O único problema foi que o volume caiu por conta majoritariamente de manutenção. Então a gente espera o quê? Um quarto trimestre provavelmente forte também, né? Deve ser vir mais forte ainda, né? Bom, tivemos aqui uma questão também que não existe mágica, esse lucro saltou por conta de variação nos ativos biológicos. Também teve um pouco o efeito exatamente da questão da compra, o plantio e compra da floresta em pé, com a incorporação dos ativos florestais do projeto Caete. Embora a maioria acabe olhando muito o lucro, eu não acho correto, é melhor olhar o EBITDA, como eu sempre digo, né? O EBITDA ficou aqui, ó, até próximo, né, mais ou menos, em relação ao trimestre anterior. Se você olhar o lucro, você vai ver esse salto gigante aqui em relação ao 2T, em relação ao 3T quase triplicou, conforme diz a matéria, só que aqui tem aqui a marcação a mercado dos ativos biológicos, né? 408 milhões de diferença aqui, né? Enquanto no ano passado também teve uma diferençazinha, no trimestre anterior foi até negativo, 88 milhões. Se você normalizar isso aqui, o lucro vai dar quase igual aqui do 3T em relação ao 2T. Então mais vale você ter uma visão do que aconteceu no EBITDA ajustado e tentar contar um storytelling ali. Entender a historinha que está contada aqui, olha só, o preço. Nós vimos o preço, é questão de mercado, né? Poderia estar em baixa, mas tem uma recuperação. Klabin chegou um tempo que ela estava bem barata lá atrás, porque o mercado estava batendo muito. Então, celulose recuperou bem, counterboard também melhorou, né, ajudou aqui, papéis, então, tendo aqui um melhor preço. Isso na dinâmica em relação ao ano passado. Volume a gente viu que foi pior, as manutenções, principalmente aqui na celulose, né? Porém, papéis, mesmo com manutenção e tudo, conseguiu melhorar por conta dos ramp-up, né? Todo esse projeto que a empresa está investindo não foi à toa, né? Ela conseguiu aqui volumes maiores. Então, mesmo assim, conseguiu ir bem. O câmbio acabou ajudando. E aí o custo dos produtos vendidos acaba aqui também tendo o impacto, né? Mesmo assim a empresa tem um lucro 33%, aliás, um EBITDA 33% melhor. Quando a gente compara em relação ao trimestre anterior, preço favoreceu em todas as frentes, volume aí é a questão da manutenção principalmente, né? O ramp-up não foi o suficiente para compensar os volumes de papéis, então a gente vê essa queda aqui, o câmbio ainda assim ajudou, o CPV acabou atrapalhando um pouco aqui, mas de qualquer forma você consegue então uma queda de 12% no EBITDA ajustado. Bom, então eu diria que essa parte já está bem explicada. Vamos entender um pouco mais o que aconteceu no CPV, essa mudança aqui, né, em ambos trimestres. Então, está explicado aqui, a gente vê que a empresa realmente mostra que aumentou o custo dos produtos vendidos, né? Aumentou os custos variáveis, o gasto com pessoal, outros, e vamos entender direitinho aqui, ó. Custo de produtos vendidos acabou aumentando por conta, explicada principalmente pelo maior custo de combustíveis e químicos, que tem uma pegada muito de preço de mercado, mas tem também conforme ela vai usando aí os volumes, né?
Tem também a fibra de terceiros, que acaba tendo esse preço devido à elevação das aparas, né? A gente viu até a Irani vem sofrendo com os custos das aparas, e por conta disso ela teve também que usar maior volume na produção de reciclados aqui para abastecer, né? Então isso aqui acaba atrapalhando os custos da empresa, mas além disso também houve um aumento no custo de pessoal e de serviços devido à contratação de serviços pós-parada em Ortiqueira. Então a manutenção ainda trouxe ali um custo adicional, né? Em contrapartida, houve aqui redução do custo florestal e madeira de terceiros, resultado da captura das sinergias do projeto Caete. Então, olha só, o projeto Caete ainda salvou bastante aqui. Bom, pessoal, a gente pode fazer a seguinte conexão aqui em relação ao 3T23 com o 3T24, né? O preço de venda tem uma conexão com o custo do produto vendido, e olha só, o preço subiu mais, então isso aqui foi positivo, a relação macro foi positiva. Poderia ter tido volumes melhores se não fosse a parada de manutenção, que inclusive atrapalhou aqui, né, o custo do produto vendido. Então é promissor para o próximo trimestre aqui, né? E aí o câmbio é câmbio, né? O câmbio acabou ajudando a empresa. Então, só por esse resumão aqui, você vê que foi tranquilo o resultado da Klabin. Eu acho que foi positivo. E aí a questão do valuation lá que a BTG conta, mas assim, é uma empresa que tá no caminho muito nítido ali de desalavancagem. O projeto Caete vai ajudar bastante isso. E aos poucos ela vai aumentar o dividendo, mas tem que ter paciência. Falando rapidamente aqui do anúncio de dividendos que a Klabin fez, né? Inclusive ela alterou a política de dividendos recentemente, eu já comentei em vídeo anterior, tá? Dá uma olhada lá para você entender. E aí ela anuncia então os dividendos para as ONs, PNs e também para as units, tá? Quem tiver as ações aqui dia 11 de novembro, né? A data base. E aí vamos dar uma olhada bonitinho aqui, já líquido de R, já que é um JCP, né? Quem tiver as ações dia 11 do 11 vai receber dividendo dia 21 do 11. Quase 30 centavos aqui na Klabin 11 e praticamente 6 centavos na Klabin 4, dando em média aqui, ó, 1,35 de yield por ação. Tá muito nivelado aqui o preço dos ativos, tá? Deixa nos comentários, te decepcionou os dividendos da Klabin? E agora vamos falar do Itaú, que entregou um belo de um resultado, 10 bilhões 675 milhões de lucro, superando as expectativas do mercado em torno de 10 bilhões, superando o lucro dos últimos trimestres. É um lucro recorde, né? Então, olha só, cotação segue lucro? Se continuar a seguir lucro, deve continuar a subir, então, porque o banco entrega mais um resultado recorde. Quando você estiver vendo esse vídeo, talvez o investidor 10 já tenha atualizado, devemos ter um lucro aqui, acima de todos os trimestres anteriores, substituindo uma base mais fraca de lucro, né? Então, o lucro continua a subir no Itaú. Só que é muito importante, pessoal, vocês se atentarem que nós temos uma agenda nessa semana pesadíssima. Então, qualquer empresa que divulgue qualquer resultado que seja pode ter uma reação adversa e não tem nada a ver com o resultado. Às vezes é a macroeconomia, conforme eu disse nesse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima, dá uma olhada porque a agenda da semana é muito tumultuada. E além disso, tem um corte de gasto que está gerando bastante tumulto na bolsa. Semana passada fez cair porque o Haddad adiou isso aqui porque ele ia viajar, agora já não vai mais adiar, ia ser na segunda, aí não foi na segunda, agora vai ser na terça. Enfim, vai ter, não vai ter, e aí também oscila muito a bolsa. Dito isso, vamos entender um pouco mais do resultado do banco no trimestre, né? O produto bancário, o banco conseguiu melhorar 2,1% em relação ao trimestre anterior e 8% em relação ao ano passado, um belo aumento, né? Onde a margem financeira aumentou 8,5%, a margem com os clientes dentro da margem financeira, né? Aumentando aqui 7,4%, a margem ao mercado aumentando 47,7%. Então foi muito bem aqui. Receita de prestação de serviços conseguiu aumentar também. A receita de seguros também aumentou. E o custo do crédito diminuiu. Então olha só, a receita aumentou e o custo diminuiu. Quer mais o quê, né? E o custo diminuiu aonde? Diminuiu na provisão 7,1%. E aqui as provisões são altas, né? 9,2% para 8,5%. O trimestre passado também estava na casa dos 9,3% aqui, né? Então reduziu bastante. Tivemos aqui descontos concedidos, olha só, diminuiu bastante também. Ele teve que fazer menos concessões aqui de desconto para aumentar a inadimplência. Então, para não aumentar a inadimplência. Então, olha só, mais um ponto positivo. Também ainda teve mais recuperação de crédito, né? Eventualmente, os caras que estão inadimplentes acabam conseguindo pagar ali, né? Então, teve aqui um cenário bastante positivo em crédito, o custo e também
na receita, né? Aí faz, por fim, a empresa ter esse salto aqui de 6% e de 18,1%. Um salto muito grande em relação ao trimestre do ano passado. Ao ponto do banco elevar as suas projeções para 2024 na carteira de crédito total aumentando, não é mais o guidance de 6,5 a 9,5, agora é de 9,5 a 12,5. Isso aqui o mercado deve gostar, tá? Então o resultado melhor que o esperado, guidance ampliado, eu acho que o mercado tenderia a reagir positivo, mas a gente lembra que o macro ali pode trazer qualquer resultado em termos de cotação, tá? Bom, então o custo de crédito nós já vimos, ele reduziu, né, com menores despesas principalmente, mas também teve recuperação de crédito baixado, descontos concedidos, enfim, aí o custo de crédito tem essa queda de 11% aqui. A gente tem que ver se foi uma queda errada ou está indo em linha correta o banco. A gente vê que a inadimplência reduzindo, olha só, saiu de 2,7 para 2,6 aqui no total. No Brasil também diminuindo, o Brasil aqui ó, de 3 para 2,9, então assim, está indo para o caminho correto. A inadimplência em todo lugar que a gente olha está diminuindo, né? Diminuiu aqui em todos os lugares, então a tendência realmente é menor pressão de inadimplência. A gente vê a de 15 a 90 dias também vê um sinal de próximas inadimplências diminuindo, porque também está diminuindo aqui de 2,3 para 2,2. Então assim, me parece saudável essa redução aí de provisões, que a gente pode confirmar no índice de cobertura também, que fica em 205%, diminuindo sim um pouco aqui em relação ao trimestre anterior, porém em linha com o trimestre do ano passado, praticamente em linha aqui, né? Então, basicamente, aqui a gente já vê que o banco está fazendo certo, não foi um resultado forçado, né? Realmente ele conseguiu receitas maiores, conseguiu também provisões menores, é aquele sonho, né, de resultado. Um ponto que eu gostaria de destacar no Itaú é que, em termos de colaboradores, eles vêm reduzindo aqui, a gente vê que vem reduzindo aos poucos em relação ao ano passado, mas eles vêm acelerando bastante aqui a digitalização, e olha só, isso faz com que o funcionário de tecnologia tenha aumentado, inclusive, tá? Então, mesmo com esse aumento de funcionário de tecnologia, os custos aqui estão controlados. Eu estou falando dessa despesa aqui, pessoal. Então, nós já falamos da receita, já falamos do custo do crédito, agora a gente está falando dessa despesa não decorrente aqui de juros, que aumentou 8,2%, por conta dos funcionários que tiveram aqui um aumento de 5,8%, porque esses funcionários são mais caros, essa que é a verdade. O pessoal de TI, de tecnologia aí é mais caro mesmo, né? E temos também as despesas administrativas aumentando 11,7%, também porque as estruturas são mais caras, né? Processamento de dados e tudo mais. Também teve até um aumento aqui de propaganda e publicidade e tal, que também é positivo. De qualquer forma, a gente tem esse aumento aqui de 8,2%, eu não posso contestar diante de tudo que o Banco Itaú tem feito certinho, não tem como contestar esse aumento das despesas. Até porque eles continuam normalmente aqui o processo ó, de fechamento, inclusive de agência e posto de atendimento, digitalizando mais também. Então é até bacana depois desse trimestre vocês darem uma olhada aqui no Investidor 10, como que o Itaú gera receita, até para bancos é bastante bacana, a gente viu, 93,16 é no Brasil, 3,49 é no Uruguai, Paraguai 1,7, Chile 1,65, ele fechou ali as operações na Argentina, né? E temos aqui como ele ganha também em termos de negócio, juros e tal, empréstimos, né? 89% e poucos, prestação de serviço 15% e seguros e previdência 2,19%. A gente vê que o Banco do Brasil, principalmente o Bradesco, tem a frente de seguros mais importante ali do que o Itaú.